Senhor. Vamos começar mais um culto nessa noite. Gostaria que a gente começasse agora com uma oração. Você que está aí na sua casa, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos fazer uma oração nesse momento. Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos por mais um dia, Senhor, que nós podemos estar te louvando, meu Deus, te engrandecendo. Obrigado, Senhor, porque nós temos esse acesso à tecnologia que nos permite ouvir a sua palavra, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, que tudo nessa noite venha correr de acordo com a tua vontade, Senhor. Que corações possam ser tocados, Pai, que vidas possam ser transformadas pela tua palavra e que essa seja uma noite de bênção nos lares, Senhor. Essa oração que eu te faço no nome de Jesus. Amém. Vamos declarar que vamos cantar desse amor para sempre. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Aleluia, Senhor. Nós cantaremos o teu amor para todo sempre, Senhor. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a sua alegria. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Aleluia. Nessa tarde, estava meditando na palavra, estava lendo em Oséias, e eu li em Oséias capítulo 6, vou ler aqui a partir do versículo 1, e dizia assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa.
Ele descerá sobre nós como chuva serôdia, que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, como o carvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati por meio de profetas, pela palavra da minha boca os matei. E os meus juízos sairão como luz. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Eu não tenho a ousadia de falar que tudo isso que está acontecendo é um castigo de Deus. Mas eu creio que todas as coisas acontecem de acordo com a palavra dele. E cada vez mais nós estamos nos aproximando do dia da volta de Cristo. Mas enquanto ele não volta, a palavra diz que ele é a cura. A palavra diz que ele é nosso alento, que ele cuida de nós como um pai cuida de um filho. E enquanto eu escolhia as canções, os louvores dessa noite, eu pensava muito sobre a cura, sobre o poder de cura que ainda existe. Deus não mudou. O mesmo Cristo que curava habita no meio de nós. E Ele disse que coisas maiores faríamos. Então, enquanto nós louvamos, que você venha declarar na vida daqueles que estão doentes nesse momento, na vida daqueles que estão com medo, que estão ansiosos, aqueles com síndrome do pânico que estão assustados, aqueles que nesse isolamento social estão depressivos, que você venha declarar uma palavra de cura nesse momento, enquanto nós louvamos, em nome de Jesus. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida, ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Aleluia, Senhor. Visita todos aqueles nesse momento que estão doentes, Pai. Seja com coronavírus ou com qualquer outro tipo de doença, Senhor. Nós sabemos do Teu poder. Nós sabemos da Sua graça e misericórdia que está sobre toda a terra. Então, nesse momento, Senhor, visita aqueles que estão doentes e cura, Senhor. Em nome de Jesus. Voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida, ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar,
a filha de Sião. Há um bálsamo. Há um bálsamo sobre Gileade, há um bálsamo sobre nós, servos do Senhor. Há uma unção do Deus de cura, do Deus de poder, desse Deus maravilhoso. E Ele pode curar, Ele pode restaurar. Declare novamente. Há um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Confesso que eu estou com saudade de vê-los pessoalmente. Estamos aqui mais um dia cultuando ao nosso Deus, louvando a Ele com esses cânticos que nós tivemos aqui, e que você na sua casa possa também ter louvado a Deus, deixar Ele entrar aí na sua casa, que Deus venha te abençoar grandemente e que a palavra que nós temos para compartilhar hoje possa alcançar os seus corações. Que você seja muito bem-vindo a mais um culto conduzido aí pela nossa tecnologia, que como o Rafa disse aqui, graças a Deus por essa tecnologia, né? Esse acesso que nós temos à casa de vocês também. E tem até um amigo muito especial da Escócia assistindo a gente. Hey Michael, good to see you online. Hope to see you soon. Eu ia, vê-los no próximo mês, provavelmente vai ficar mais para o final do ano, mas mesmo assim eles estão compartilhando aí com a gente esse culto. E eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está em Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. E o tema da nossa mensagem de hoje, vocês já devem ter visto aí no título do Facebook, mas é Edificando a Nossa Casa sobre a Rocha. Mateus capítulo 7, verso 24. O título aqui na minha Bíblia, e provavelmente na Bíblia de vocês também, está O Prudente e o Insensato. E a palavra de Deus diz o seguinte: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque elas as ensinava com quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Curve suas cabeças mais uma vez aí nos seus lares, vamos orar mais uma vez a Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que essa palavra venha trazer fruto ao nosso coração, que ela venha também nos edificar nessa noite, que tudo aquilo que for dito aqui seja dito pelo Senhor e não por mim, que essa palavra encontre as pessoas que estão nas suas casas, que essa palavra encontre os corações que estão precisando de uma palavra, de um conforto, de um ânimo do Senhor, que essa palavra venha se fazer presente na vida das pessoas e que o Senhor venha encontrar agora cada lar que está conectado conosco nessa noite, cada pessoa que está assistindo este vídeo, seja agora ao vivo ou seja no futuro,
Pai, que o Senhor venha tocar no coração deles, Senhor. Em nome de Jesus, que essas pessoas possam ser alcançadas pela Tua palavra e que nós possamos, acima de tudo, praticar, como diz o texto, praticar os Teus ensinamentos, Pai. É isso que nós queremos aprender nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma coisa que tem me chamado a atenção nessa pandemia, nesse isolamento social, são os números. E não somente os números de pessoas contaminadas com Covid-19, e muito menos o número de pessoas mortas, por mais que isso nos entristeça, por mais que nós sabemos que as pessoas estão sofrendo por conta disso, mas tem alguns números específicos que me trazem preocupação, não somente nesse período, mas o que será pós-quarentena, pós-isolamento social e o que nós teremos como novo normal depois que nós sairmos dessa situação catastrófica que nós estamos vivendo. Já começou na China, mas aqui no Brasil também nós estamos sendo afetados por isso e os números que estão me incomodando são os números de divórcios e violência doméstica. Esses números têm crescido numa proporção muito maior do que aqueles contaminados por essa doença e muito maior do que os mortos. Na China, o número de divórcios depois que acabou a pandemia praticamente triplicou, porque as pessoas passaram a viver uma vida que elas não conheciam, com pessoas que talvez elas não conheciam, e com uma base na sua casa que estava sobre, como o texto diz aqui, uma casa sobre areia, alicerçada na areia. Aqui no Brasil, no meio de tudo que está acontecendo, o número de violência doméstica tem crescido também assustadoramente. Algumas cidades, como o Rio de Janeiro, têm registrado aí aumento de 50% nos casos de denúncia de violência doméstica. Isso porque as pessoas estão dentro de casa, elas não têm para onde fugir, elas precisam encarar a realidade que elas têm nos seus lares e muitas vezes, infelizmente, são lares disfuncionais, são lares destruídos por algum vício, destruídos por práticas aí que a gente não pode entrar em muitos detalhes, porque cada lar tem a sua característica, mas mesmo aqueles lares que pareciam lares bons, lares saudáveis, mas as pessoas não tinham convívio porque trabalhavam o dia inteiro, seus filhos ficavam na escola o dia inteiro, estão sofrendo com essa nova forma de convívio, com esse isolamento social. As pessoas são obrigadas a conviver entre elas e muitas vezes a convivência não é aquilo que elas imaginavam. As pessoas estão sendo levadas a, mesmo dentro de casa, ter uma produtividade altíssima, não só no seu trabalho, mas no seu relacionamento, nas suas atividades domésticas, porque se você está em casa, você acha que você tem que lavar a louça o tempo todo, limpar a casa o tempo todo. Os pais se tornaram professores dos seus filhos de uma hora para outra, então não tem tempo para ser professor, não tem tempo para ser o funcionário da empresa que você está, se é que você está trabalhando no home office, e isso causa algo muito angustiante nas pessoas. As pessoas estão aflitas dentro das suas casas. E por que isso acontece? Porque os nossos lares, ou os lares que estão sofrendo com isso, eles estão firmados, eles estão construídos num alicerce de areia. Como nós vemos aqui no texto, nós que nos julgamos, eu não estou falando que todos nós, ou que eu particularmente, posso falar com certeza que o meu lar não vai sofrer nada, muito pelo contrário, mas eu sei que o meu lar está firmado na rocha, que é Jesus Cristo na minha vida. E esses lares, tanto os que estão firmados na rocha, quanto os que estão firmados no alicerce de areia, eles são sujeitos a sofrerem algumas coisas. O próprio texto diz aqui: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Então ambas as casas sofreram as mesmas coisas. Porém a casa que está firmada na rocha, ela não é abalada ou ela não é destruída. E a casa que é firmada na areia, ou seja, ela se deixa levar por todas essas notícias, ela se deixa levar pela situação mundial, ela se deixa levar
pela falta de segurança nos seus lares, ela acaba sofrendo muito. Mas há uma boa notícia dentro de tudo isso. Assim como vocês estão acessando hoje a palavra de Deus através da tecnologia, as lives, as transmissões de cultos, não somente dos artistas que têm arrecadado fundos através dessas transmissões pelo YouTube, pelo Facebook, mas a palavra de Deus, ela tem invadido as casas de uma maneira extraordinária. Muitas e muitas pessoas que não tinham o acesso ou que não tinham a coragem, vamos colocar dessa forma, de estar numa igreja, porque muitas vezes tem preconceito, porque sofreram no passado com um julgamento, ou por qualquer outro motivo de não vir ao templo, ao prédio, estão acessando a igreja online neste momento. Ontem nós tivemos uma live de um evento no Brasil, na verdade um evento mundial, em que ao longo do tempo, que foi do meio-dia até a meia-noite, 2 milhões de pessoas entraram e viram por algum tempo e receberam por algum tempo a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, em meio a tudo isso, ela tem invadido as casas e eu creio que ela vai transformar as pessoas mesmo nos seus lares. Mesmo as pessoas não tendo como sair, mesmo com as pessoas não tendo o relacionamento pessoal com os seus pastores, com os seus líderes, com os cristãos, elas vão ser transformadas, porque a palavra de Deus e assim também a presença de Deus está invadindo a casa de cada um através da tecnologia. E isso é muito bom, porque através desse acesso, as pessoas não vão só apenas ouvir os ensinamentos, como a palavra diz aqui, mas vão passar a praticar a palavra de Deus também, os ensinamentos de Jesus. E isso vai transformar a vida de cada um. E aí você que talvez não tenha tanto acesso assim, ou mesmo você que tem acesso e está passando por essa dificuldade, fala assim, mas como que eu vou edificar a minha casa se eu não estou conseguindo ter o meu relacionamento com Deus na igreja, através do pastor? Como que eu vou fazer isso? E eu vou citar para vocês no dia de hoje, nessa noite, 3 personagens que tiveram as suas casas transformadas e, consequentemente, as suas vidas transformadas através de uma ação que eles fizeram na sua própria casa. E a primeira personagem que eu quero compartilhar com vocês está descrita no 2º livro de Reis, no capítulo 4. Nesse capítulo, uma mulher chega ao profeta Eliseu e, chorando ali na presença dele, fala, o meu marido morreu. E provavelmente o marido dela, ao que dá a entender, fazia parte da escola dos profetas, fazia parte daquele grupo de profetas liderado por Eliseu. E ela chega para ele e fala assim, o teu servo, meu marido, ele morreu. E um credor meu, uma pessoa que eu devo, quer levar os meus filhos como escravos, para que eu possa pagar a minha dívida. Aquela mulher, ela se viu de uma hora para outra sem segurança nenhuma. A mulher, nós sabemos que a mulher tinha um papel complicado no Antigo Testamento, na cultura judaica antiga, em que uma mulher viúva, ela tinha alguns problemas, porque ela não tinha muito acesso ao seu dinheiro, ela não podia trabalhar, então ela dependia sempre de um filho mais velho, e ao que dá a entender aqui, os seus filhos ainda não eram capazes de sustentar a sua casa. Então aquela mulher, ela se viu de uma hora para outra, sem dinheiro e sem o seu marido, e com seus 2 filhos ali, prestes a serem levados por um credor que queria escravizá-los, eles queriam escravizá-los para pagar uma dívida. E o que o profeta diz é o seguinte, o que você tem? Ela fala assim, eu só tenho uma vasilha de azeite na minha casa. Provavelmente era a última forma de mantimento que ela tinha na sua casa. Após isso, ela iria passar fome, iria ficar sem condição nenhuma e provavelmente iria morrer sozinha. E o profeta diz o seguinte, então você pega e começa a juntar vasilhas na sua vizinhança e pedir vasilhas para todo mundo ao seu redor. A mulher faz isso, volta ao profeta e fala, já fiz.
E ele fala, agora você entra na sua casa e despeja o azeite que você tem na sua vasilha nas outras vasilhas. E a mulher, ela entra com os seus filhos ali na sua casa, começa a transbordar o azeite da vasilha que ela tinha, e esse azeite não acaba até que a última vasilha, o último jarro que ela pegou emprestado com os seus vizinhos, seja cheio. Nós sabemos que a figura, a simbologia do azeite na Bíblia, ela simboliza o Espírito Santo para o Novo Testamento e para as nossas vidas. E talvez você esteja se perguntando também, eu quase não tenho relacionamento com Deus, eu mal conheço a figura, a pessoa do Espírito Santo, porque eu não tenho muito relacionamento. Ou você já teve um relacionamento mais forte, mais intenso com o Espírito Santo, com Deus, e você deixou que esse azeite fosse se acabando, que a sua vasilha praticamente estivesse ali no final, e você não sabe mais como você pode retomar isso. E o ensinamento que nós temos através dessa personagem aqui é que, por menor que seja o seu relacionamento com Deus, se você começar a transbordar ele, se você começar a usufruir dele, ele vai começar a se multiplicar dentro da sua casa. E a presença de Deus, ela vai invadir a sua casa, o Espírito Santo, ele vai invadir a sua vida e vai te transbordar e vai encher todos os espaços vazios que você tem ainda. Talvez você não tenha dado vazão suficiente para o Espírito Santo, para ele tocar na sua saúde, para ele tocar no seu emprego, para ele tocar nos seus sentimentos, nas suas emoções. E o que eu quero pedir para você nessa noite é que dê vazão ao Espírito Santo. Coloque o Espírito Santo, coloque esse azeite em todas as suas vasilhas, em todas as áreas da sua vida, em tudo aquilo que você faz, em tudo aquilo que você toca, em tudo aquilo que você pensa. Deixe o Espírito Santo transbordar, porque essa mulher, quando acabou este momento, ela saiu da sua casa e ela passou a vender esse azeite, e esse azeite ele trouxe sustento para a casa dela. Você não vai conseguir vender a presença de Deus, você não vai conseguir comercializar o Espírito Santo, mas você vai poder transmitir esse Deus que você está conhecendo nesse tempo para outras pessoas, e outras pessoas vão ser impactadas pela sua vida. Assim como aquela vizinhança também foi impactada pelo testemunho daquela mulher, porque aquela mulher, ela não tinha nada e as pessoas sabiam que ela não tinha nada, e ela começou a pedir vasilhas e vasilhas e vasilhas, e as pessoas foram emprestando a ela, e depois essas mesmas pessoas que emprestaram a vasilha a ela, viram que aquela vasilha estava cheia e aquela mulher estava vendendo o seu azeite. Que coisa maravilhosa, que milagre extraordinário. E eu creio que nas nossas vidas, ainda nos dias de hoje, Deus age da mesma forma. Ele vai multiplicar a presença dele nas nossas vidas. Ele vai fazer com que esse tempo nas nossas casas seja um tempo de preparação, para que quando nós sairmos, nós possamos evangelizar as pessoas, nós possamos levar a presença do Espírito Santo com curas, com milagres, com provisão para a vida de cada um que terá acesso através das nossas vidas. Então que essa seja um exemplo para nós, que esse seja um desafio para nós, para que nós em casa passamos a nos encher do Espírito Santo, até que nós estejamos completamente cheios da presença de Deus, para que quando nós pudéssemos sair, nós vamos levar a presença do Espírito Santo para as pessoas que estão necessitadas. A segunda personagem que eu queria compartilhar com vocês nessa noite é Zaqueu. Zaqueu, a história de Zaqueu, a passagem de Zaqueu, vai estar lá em Lucas, capítulo 19, do verso 1 ao verso 10. Se você tiver condições aí na sua casa também, pegue um papel, uma caneta, anote aquilo que você achar interessante, aquilo que você achar que Deus está falando com você, para depois você também mandar um testemunho para a gente, compartilhar aí, porque nós somos também alegrados, nós nos alegramos com os testemunhos que nós ouvimos a respeito dos nossos irmãos
Então, manda aí no Facebook também, temos algumas pessoas já conectadas aqui. Se você está precisando de alguma coisa também, uma oração, coloque aí no Facebook que nós vamos orar por você ao final do culto. Zaqueu, lá no capítulo 19 de Lucas, Zaqueu era um homem rico. E ao contrário da mulher viúva, ele não estava passando por dificuldade financeira. Ele não estava sendo afligido pela situação econômica, muito pelo contrário. Ele era um publicano, então ele estava arrecadando dinheiro, ele tinha muito dinheiro ali. Ele tinha bens e posses, mas uma coisa faltava a Zaqueu. Apesar de tudo aquilo que Zaqueu tinha, ele sentia falta de algo que provavelmente ele nem sabia o que era. E quando ele ouve falar de Jesus, ele se dispõe a ir atrás deste homem que todos falavam, simplesmente para vê-lo. Ele não imaginava que ele teria um encontro com Jesus, mas ele queria pelo menos ver Jesus passar ali. O Zaqueu, ele tinha um nome a zelar, porque ele era uma figura pública da época, e mesmo assim, ele sai pela multidão, pela sua estatura baixa. Ele devia ter, sei lá, um pouco menos do que eu, né? Eu tenho 1,96, acho que ele não era mais alto do que eu, mas a Bíblia fala que ele tinha uma estatura baixa, então ele tinha dificuldade de ver Jesus atrás da multidão. Não sei, talvez ele tinha 1,50 m, 1,60 m, não sei, estou aqui confabulando. Mas ele decide subir numa árvore. E a árvore que ele sobe é uma árvore cheia de espinhos. Ele sofre ali um pouco para se encaixar, para conseguir subir. Talvez machucou as suas mãos, apoiou ali seus joelhos, sua perna em algo que estava incomodando. Mas ele estava decidido que ele precisava ver Jesus passar. Apesar, novamente, frisando isso, de ter muitas posses, de ter um nome a zelar, Zaqueu ele decide ir para ver quem é esse Jesus. E pela surpresa dele, Jesus passando ali perto dele, olha para cima da árvore e fala assim: Zaqueu, desce, que essa noite eu vou passar contigo, eu vou ficar na sua casa. Então Jesus ele decide se hospedar na casa daquele homem. E ao receber Jesus, a vida de Zaqueu ela é transformada. A sociedade, as pessoas, os fariseus começam a julgar Jesus por causa de Zaqueu, porque falam: que absurdo, ele vai ficar na casa de um pecador, de um publicano, de um homem que tem aí que é rico, que era visto com maus olhos na época. Mas mesmo assim, Jesus ele entra na casa de Zaqueu, ele tem a sua refeição ali com Zaqueu, como era de costume do povo, e ele transforma a vida de Zaqueu. Porque Zaqueu, ao receber Jesus, ele percebe que os seus bens, que o seu dinheiro, não servia para muita coisa, não era o essencial da vida dele. Zaqueu percebe que as suas posses, em momentos de dificuldade, em momentos de dúvida, que ele provavelmente estava tendo ali com a sua existência, não serviam-lhe para nada. E o que Zaqueu resolve fazer? Ele dá metade dos seus bens para os pobres e ainda fala: se eu lesei alguém, se eu prejudiquei alguém financeiramente, se eu cobrei algo a mais de alguém, eu pago 4 vezes mais. Então Zaqueu estava colocando ali o seu coração disposto, não para os seus bens, ele estava mudando qual era o Senhor da vida dele, não era mais o dinheiro, mas era Jesus. E isso é tão forte que no versículo 9, Jesus, ele fala: hoje houve salvação nessa casa, aleluia. Então, você pode ter muitas posses, mas como Zaqueu, nesse momento que você está preso dentro da sua casa, você está vendo que as suas posses, o seu dinheiro no banco, as suas ações, a sua aplicação, não lhe servem para nada. Em momentos que nós estamos vivendo, onde as pessoas parecem estar mais próximas da morte, porque a morte está espalhada escancaradamente no mundo inteiro, e as pessoas falam muito a respeito da morte, e por isso nós ficamos atingidos por essas notícias. Em momentos como esses, nós paramos e pensamos que os nossos bens, aquilo que nós estávamos batalhando para construir, talvez você trabalhou a vida inteira para comprar uma casa enorme,
e agora você está sozinho com a sua esposa ou com 1 ou 2 filhos nessa casa enorme, você não pode receber os seus amigos e talvez até os amigos que iam na sua casa por conta somente de ser uma casa grande, de ser uma casa bonita, não estão nem te ligando, nem mandando uma mensagem no WhatsApp para saber como você está. Porque, infelizmente, nós estamos em uma sociedade, em um mundo em que as pessoas são interesseiras. Elas querem simplesmente aquilo que lhe dá um retorno. Então, provavelmente, ou possivelmente, não vou falar provavelmente, mas possivelmente, alguns daqueles que estão nos assistindo nessa noite estão percebendo isso. Nossa, eu trabalhei a minha vida inteira para ter isso, e agora isso não faz diferença. Eu guardei tantos anos de dinheiro para comprar um carro importado com 300 cavalos e ele não pode sair da garagem agora, porque nós estamos reclusos. Então aquilo que nós enxergávamos como prioridade, como essencial nas nossas vidas, ela está mudando. E o essencial na nossa casa não são os nossos bens, não são as nossas posses, mas é a presença de Jesus. Se você deixar Jesus realmente entrar na sua casa e você tiver um relacionamento com Ele, Ele também vai falar: hoje houve salvação nessa casa. Aleluia! E o terceiro e último personagem que eu queria compartilhar com vocês nessa noite é um dos mais falados da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento, que é o rei Davi. E eu queria convidá-los, você que está com acesso à Bíblia aí, você que tem a sua Bíblia, não no aplicativo que você está usando, não no celular que você está usando o Facebook, senão você vai sair da nossa live, mas se você tiver um outro celular, se você tiver uma Bíblia em papel, abra aí em Salmo 27, versículo 4. Salmo 27, versículo 4. Davi aqui, numa inspiração divina, ele escreve uma coisa que para mim é um dos textos que eu mais gosto de ler na Bíblia inteira, que diz o seguinte, Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor. Como todos sabem, Davi era rei de Israel. E apesar dos seus erros que ele cometeu, ele era considerado um homem segundo o coração de Deus. Não houve nenhum outro homem na história relatado que fosse capaz ou fosse digno de ser chamado um homem segundo o coração de Deus. E isso porque Davi tinha o seu coração quebrantado a Deus, e apesar de tudo aquilo que o cercava, as riquezas, o poder, a autoridade, ele resolve pedir uma coisa muito simples para Deus. Que ele pudesse viver na casa de Deus todos os dias da vida dele. Davi vai ser aquele responsável por trazer novamente para Israel a Arca da Aliança, que simbolizava ali que era onde a presença de Deus era manifesta desde a saída do Egito, quando a arca é construída, Deus se manifestava através da arca. E mesmo estando em outros lugares, a presença de Deus estava na arca. E quando ela fica, por exemplo, na casa de Obed-edom, Obed-edom ele é abençoado e é contemplado com a presença de Deus ali. Então a presença de Deus estava nessa arca. E Davi resgata essa arca e ele fala para Deus: eu só quero viver todos os dias da minha vida na sua casa para contemplar a sua bondade. Como é bom isso! E muitas vezes é isso que nós precisamos também. O Davi, como eu falei, ele era rei, ele tinha posses, ele tinha riqueza, ele tinha autoridade, ele tinha os exércitos ao seu dispor.
ele podia fazer muita coisa, mas ele já tinha também, desde a sua juventude, um relacionamento com Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus. Quando ele dedilhava a sua harpa, o Espírito de Deus agia também, acalmava Saul, por exemplo, quando ele estava sendo aterrorizado ali por espíritos maus. Então, através da vida de Davi, a presença de Deus ali também fluía. As coisas boas de Davi fluíam, as coisas boas de Deus fluíam através da vida de Davi. E mesmo tendo esse relacionamento, mesmo podendo ter aquilo que ele queria, ele virou para Deus e falou: eu quero estar todos os dias da minha vida na sua casa para contemplar a sua bondade. E o interessante para nós é que nos dias de hoje, nós não precisamos estar num templo como esse, num templo como Davi estava, numa tenda como Davi estava, ou nós não precisamos da Arca da Aliança à nossa proximidade para que Deus se revele, para que Deus se manifeste, para que Deus venha com a tua presença. Porque através do Espírito Santo em nossas vidas, através da vida de Jesus, nós tornamos o acesso a Deus novamente estabelecido. Então, nós não precisamos viver todos os dias na casa de Deus, que hoje ela é representada pela igreja, pelo templo, pela parede, pelo teto, pelo chão que nós estamos pisando aqui nessa noite. Mas nós podemos pedir para que Deus venha nas nossas vidas todos os dias, para que Deus venha fazer de nós o templo dele e que ele venha habitar nesse templo por todo o resto da nossa vida. E este é o mais importante, a mais importante decisão que você pode tomar, se é que você não tomou ainda essa decisão. E se você tomou e por acaso está afastado, e se por acaso você está esquecido dessa presença, se você não contempla mais essa presença, se você não contempla mais a bondade do Senhor, está na hora de você se reconciliar. Está na hora de, nesse tempo de reflexão, em que nós estamos sozinhos, possamos buscar novamente a presença de Deus. Eu falei que eu ia citar somente 3 personagens, mas eu queria citar também a vida de Jesus, que é o nosso maior exemplo. Jesus, por muito e muitas vezes, ele se isolava das outras pessoas, ele ficava sozinho, ele ia ao monte e buscava a orientação de Deus, ele buscava a presença de Deus. E mesmo passando por dificuldade, como nós vemos que no final da sua caminhada, lá no jardim de Getsêmani, Jesus ele se retira para orar, e ele ora para Deus e fala: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Jesus entendia a vontade de Deus, apesar de ele estar sendo aflito naquele momento, apesar de ele estar sendo com as suas emoções ali à flor da pele, suando sangue, ele entendia que a vontade de Deus era melhor para a vida dele. E a vontade de Deus, às vezes, para nós, não é o mais fácil, não é o mais suave, mas é o melhor para as nossas vidas. Como o Rafa falou aqui, ele não acredita, e eu também não acredito, que isso é um castigo de Deus, mas eu creio que Deus está aproveitando este momento para tratar em nossas vidas. Ele parou o mundo para que nós pudéssemos restabelecer com Ele um relacionamento digno, um relacionamento sincero, sem as nossas máscaras que nós muitas vezes vestimos na sociedade. Nós temos que nos despir diante de Deus e em nossas casas também e deixarmos Deus ver como nós realmente somos. E partindo aqui para a conclusão, vou pedir para o pessoal vir aqui mais uma vez, vão encerrar com um louvor. Com a presença de Deus nas nossas vidas, com os ensinamentos sendo falados e pregados, com todo esse acesso que nós estamos tendo, é muito importante que nós passemos a praticar a palavra de Deus, a praticar os ensinos de Jesus. A palavra que diz, que nós lemos no início, que as 2 casas estavam sujeitas à chuva, a transbordamento de rios, a ventos,
em todas as circunstâncias. Porém, aqueles que praticam, e Jesus ele é muito claro em falar que aqueles que praticam a palavra dele, os ensinamentos dele, aqui, só para contextualizar, ele estava finalizando a pregação, o Sermão do Monte, onde ele trouxe muitos e muitos ensinamentos a respeito do reino de Deus, e ele termina com isso. Aqueles que praticam esses ensinamentos são como essa casa que é edificada na rocha. Mas aqueles que não as praticam, mesmo ouvindo, mesmo tendo acesso a isso, não as pratica, ela é como uma casa estabelecida na areia e ela vai ser destruída, porque a areia ela é instável. Então que você decida a praticar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus Cristo, que você decida a deixar Ele entrar na sua casa, que você decida a pedir o transbordamento do Espírito Santo na sua vida e que você realmente decida estar na casa de Deus, ou que Deus esteja na sua casa todos os dias da sua vida, para que você possa contemplar a bondade do Senhor. E mais uma vez, a bondade do Senhor ela não é somente coisas boas, mas a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável para nós, muitas vezes parece algo que é dolorido, parece algo que nós não vamos ter ali um sucesso, mas é algo primordial para nós. Sabermos lidar com essa presença e sabermos lidar com essa bondade dele em nossas vidas. O pessoal vai louvar, cantar aqui mais um cântico. Se você tiver algum pedido de oração, escreve aí rapidinho. O Guga já deve ter separado aqui alguns se alguém pediu. Mas se você tiver, se quiser, coloque aí e ao final eu voltarei para orar com vocês. E se tiver algum pedido específico, eu vou orar também por esse pedido. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será uma reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar
de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém, amém. Curvem suas cabeças mais uma vez aí nos seus lares. Nós tivemos algumas pessoas que pediram oração aqui. Eu vou estar orando por todos nós e por essas pessoas específicas. Então que você curve a sua cabeça mais uma vez em reverência a Deus. E se você não tem um pedido específico, converse com Ele agora também. Clame a Deus para que Ele possa estar na tua casa, na sua vida e te abençoando. Pai, nós te agradecemos por esse momento que nós estivemos aqui, conectados aos nossos irmãos através da internet, mas acima de tudo conectados ao Senhor, através do Espírito Santo em nossas vidas, através do sacrifício de Jesus que nos tornou isso possível, e nós queremos te louvar e te agradecer por isso, Pai. Obrigado e que essa palavra venha frutificar no nosso coração. Aquilo que foi falado do homem venha cair por terra e no esquecimento, mas aquilo que veio do Senhor possa confrontar os nossos corações, possa trazer um conforto também aos nossos corações, e que nós possamos estar edificados na rocha que é Jesus Cristo. Deus, eu quero te pedir especialmente pela vida da Gilmara, pela vida da Nancy. Pai, o Senhor conhece a vida de cada uma delas. Pai, o Senhor sabe aquilo que elas estão passando e por que elas precisam. Também da irmã, da Maria de Lourdes, que o Senhor esteja visitando a vida de cada uma dessas que foram citadas aqui. O Senhor conhece a vida de cada uma. O Senhor sabe onde cada uma precisa da tua provisão, da tua ação, do teu toque. Aquilo que for físico, Senhor, aquilo que for enfermidade, que o Senhor venha tocar agora em nome de Jesus. Que o Senhor venha trazer cura para essas pessoas. Pai, eu clamo ao Senhor por cada vida que esteve conectada nessa noite. Que a tua presença esteja invadindo a casa de cada um, invadindo o coração de cada um. Que o Senhor venha trazer a tua presença para a vida deles, para que todos possam contemplar a tua bondade para todos o resto das suas vidas, Deus. Aqueles que não tomaram a decisão ainda de ser servos do Senhor, que eles venham ter essa ousadia nessa noite, no particular contigo. Aqueles que estavam frios diante do Senhor, que venham novamente ter o Espírito Santo invadido nas suas vidas, que haja um mover realmente em cada lar, que haja uma transformação em cada lar, e que nós possamos dar testemunho disso, Senhor, nos próximos dias. Eu te agradeço, eu te louvo, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, boa semana para você, que Deus te abençoe, continue conectado conosco aqui, e quarta-feira temos mais. Deus abençoe.